quero falar um pouco sobre o chamado de Eliseu. E isso é narrado no primeiro livro dos reis de Israel, no capítulo 19, do verso 19 ao 21. É interessante ver como que Deus escolhe pessoas comuns e às vezes em situações estranhas. Deus escolhe alguém que provavelmente nós não escolheríamos. É sempre assim, porque a Bíblia fala que Deus não vê como o homem vê, não é verdade, queridos? E nesse contexto aqui você vai ver que Elias tinha passado por uma série de situações, até que ele pede para Deus para tirar ele da jogada. Senhor, para mim já deu, me leva daqui, eu já cumpri o que eu tinha que fazer. Aí Deus vem e fala para ele: olha só, Elias, não é bem assim, você não é o cara que está bombando só, não é só você que está fazendo alguma coisa, tem 7.000 que não se curvaram a Baal também, não foi só você. Mas é o seguinte, eu vou te dar algumas ordens, e deu para ele sobre, se você ler ali um pouquinho antes, do verso 16, o Senhor disse a quem ele deveria ungir. 2 reis, e deveria ungir Eliseu para ser o seu sucessor como profeta. Vamos ler aqui o que diz o texto. Então Elias saiu de lá e encontrou Eliseu, filho de Safate. Ele estava arando com 12 juntas de bois e estava conduzindo a 12ª junta. Elias o alcançou e lançou sua capa sobre ele. Eliseu deixou os bois e correu atrás de Elias. Deixe-me dar um beijo de despedida em meu pai e em minha mãe, disse, e então irei contigo. Vá e volte, respondeu Elias. Lembre-se do que lhe fiz. E Eliseu voltou, apanhou a sua junta de bois e os matou. Queimou o equipamento de arar para cozinhar a carne e deu ao povo, e eles comeram. E depois partiu com Elias, tornando-se seu auxiliar. Tornando-se seu auxiliar. Deus, eu te louvo pela leitura da tua palavra nessa manhã. Que teu Espírito Santo possa trazer entendimento, que os nossos olhos possam ser abertos. Deus, tira de nós toda distração, toda preocupação, toda ansiedade, nós lançamos sobre o Senhor. Espírito Santo, que o Senhor nos revele a porção do dia de hoje. É o que nós te pedimos nessa hora, em nome de Jesus. É interessante como que provavelmente Eliseu estava em mais um dia de trabalho, cuidando dos negócios da casa do seu pai. A Bíblia diz isso, era um negócio da família. Eu lembro que a minha família, por parte de mãe, vem do interior do Espírito Santo, Mimoso do Sul. Os meus tios trabalhavam colhendo café, outros trabalhavam no curral. E eu lembro que todo mês de maio, quando meus pais iam passar férias, eu via os meus tios levantando 4 da manhã, colhendo café. E é engraçado que eles acordavam 4, né? O café deles da manhã era 5 da manhã e o almoço era 9h30. Né? Quem é dessa? Alguém já pegou isso aqui de almoçar 9h30 da manhã, 10 horas do almoço, a hora que a gente está acordando, o meu tio com 9h30 agarrado com um pedação de frango, arroz, feijão, angu, né? Que tudo era mais cedo. Aí, não foi trabalhar ainda não? Não, já fui, já voltei e vou voltar de novo. Isso quando não levava a marmita e uma garrafa de café junto. Mas eu lembro que eu chegava e no terreiro da casa deles, tinha aquela monte de café secando. Botava a lona, era um serviço da família. Eles eram funcionários de uma fazenda, mas era um serviço ali. Toda a família trabalhava em prol daquilo ali.
E quando eu li esse texto de Eliseu, eu lembrei dos meus tios fazendo isso, porque era todo dia, com exceção do domingo, que não se trabalha, e eles iam para a igreja, mas eu imagino Eliseu tocando o negócio da família, todo dia acordando, pegando o arado, os 2 bois, indo para o campo, e os bois na frente, e ele ali seguindo ali no seu trabalho, o trabalho do seu pai, aquilo que ele aprendeu a fazer, e de repente alguém passa por ele. Provavelmente Elias era conhecido, Elias não era um desconhecido nessa altura do campeonato. Provavelmente, vamos viajar aqui, Elias era uma referência para Eliseu, porque tanto é que quando Elias passa por Eliseu e joga a capa, ele vai atrás e fala: espera aí, rapidinho, deixa eu dar um beijo na minha mãe e no meu pai, deixa eu me despedir deles, porque eu entendi, eu entendi. Eu não esperava, eu não tinha nenhuma expectativa, mas se eu puder andar contigo já é alguma coisa, eu entendi. E Elias lembra do que eu te fiz, vai e volte, e lembra do que eu te fiz. E eu creio que nesses próximos 4 domingos nós vamos tirar algumas lições sobre a vida de Eliseu, que vai fazer com que a sua fé seja fortalecida e seja esticada também, amém? E primeiro que você precisa entender que Deus não está à procura de pessoas expert, de especialistas. Deus está pessoas que têm um coração inclinado à sua presença, pessoas que têm um coração ensinável, um coração que amem a presença dele mais do que tudo. Deus não está à procura de profissionais, Deus está à procura de pessoas que são servos, que funcionem, que sabem quem Deus é, sabem quem elas são. Então, eu quero olhar para a vida de Eliseu, a fim de que a gente possa construir em nós esse tipo de fé, porque ao mesmo tempo, olhando para o que Eliseu fez, foi algo meio insano. Porque ele tinha uma carreira, aí tinha um negócio para tocar, e de repente alguém passa por ele e ele fala: eu vou deixar tudo para trás. Eu não vou deixar só para trás, como eu vou queimar. Me acompanha. Então nós vamos falar nesse contexto aqui, e a Bíblia vai dizer que Eliseu serviu a Elias, e Eliseu foi ousado a ponto de pedir para Elias, fazer um pedido para Elias, que era: me dá porção dobrada da tua unção. Quando já estava muito claro que Deus iria levar Elias, e Eliseu estava andando com ele, e ele pede: olha, eu quero porção dobrada do teu espírito. Mas você conhece, eu falo muito sobre isso, porque eu gosto dessa passagem de Elias e Eliseu, e Elias fala para ele: você precisa andar comigo, você precisa estar atento, você precisa estar no momento certo, na hora certa, você não pode desviar, você não pode dar confiança para o que estão falando, você realmente precisa ter um foco, se é isso mesmo que você quer, você precisa ter um foco. Tanto é que Eliseu é testado, é provado a ficar em alguns lugares que Elias passou. Ele disse: eu não te deixarei. Fica em Jericó, não vou ficar aqui. Fica em Gilgal, não vou ficar aqui. Não é certo que eu não te deixarei ir. E realmente, porque Eliseu teve um objetivo, ele falou: eu vou extrair tudo que eu puder, eu vou ficar do teu lado até o último minuto. Ele esteve atento no momento que Deus agiu, quando as carruagens vieram, ele viu tudo isso acontecer, então ele pôde pegar o manto que estava sobre Elias. Na verdade, se você for ver, Elias jogou o manto. Estou antecipando já a mensagem. Elias, quando chamou ele lá na fazenda, estava falando: esse manto um dia será seu. Hoje ele está comigo, mas um dia será seu. Porém, você precisa esperar o tempo certo para as coisas. Querido, não queira tirar Elias antes do tempo. Não é suficiente você ser Eliseu, você precisa esperar o tempo certo de Deus levar Elias. Porque não é suficiente andar simplesmente com Elias. É esperar Deus, é você pegar o coração de Elias, entender, conhecer o Deus de Elias,
sugar tudo que você puder, honrar Elias, até que Deus chegue e fale, agora é o seu tempo. Posso ouvir um amém aqui? Interessante que Eliseu era um cara comum, ele não era filho de um pastor, ele não era filho de um monge, ele não era um tipo de gigante espiritual conhecido pelos seus grandes atos. Não, ele era um cara que cuidava da terra e convivia com bois o dia todo. E o contexto aqui, isso aconteceu aqui no 9º século, no século 9 antes de Cristo, numa época em que Israel estava dividida e vivia uma grande tensão. Era nesse contexto aqui que Elias e Eliseu estavam vivendo, e muitas pessoas nesse período estavam adorando a Baal, ao falso deus Baal, e Deus levantou então esse cara comum para fazer coisas extraordinárias. Normalmente assim, Deus pega pessoas comuns. O reino de Deus é feito de pessoas comuns, mas que tem uma fé extraordinária. E porque tem uma fé extraordinária, vão viver coisas extraordinárias. Porque pedem coisas extraordinárias, vão viver coisas extraordinárias. Mas são pessoas comuns. Amém? É algo meio insano. Normalmente são pessoas que você olha e fala assim, esse cara é louco. Eu não conheço, já falei isso, eu não conheço ninguém que tenha seguido a Jesus que seja 100% normal. Eu cheguei à conclusão que o normal não existe. Às vezes, para você seguir um chamado, você tem que ser meio doido. Para você seguir um ministério ou uma visão que Deus te deu, você tem que ser meio doido. Alguém olha para você e fala, esse cara é maluco. Eu imagino as pessoas olhando para Eliseu e falando, esse cara está saindo fora mesmo, abandonando a fazenda, largando os negócios dos pais dele. Esse cara está queimando esses bois, esse boi é raça pura, queimando esse arado. Esse arado custa uma grana. Esse cara está abrindo mão de tudo. Ele é maluco. Mas às vezes, aos olhos dos outros, na sua maior insanidade, é onde você está sendo mais coerente. Posso ouvir um amém aqui, queridos? Todos acham que você é doido, você fala, não, é agora que eu estou no meu maior equilíbrio, porque eu estou fazendo o que Deus está me pedindo para fazer. E a Bíblia diz que ele estava arando com 12 juntas de boi, e ele próprio dirigia a 12ª junta de boi. E o que eu posso, como eu já disse aqui, ele estava fazendo a mesma coisa que ele fazia há anos e todos os dias, trabalhando na fazenda dos seus pais. Agora pense na monotonia, ou pense na rotina de Eliseu, de todo dia acordar, lavar o seu rosto, tomar o seu café, pegar a junta de boi, pegar os bois e ir para o meio da terra, e arar a terra. Você imagina o cenário, qual era a visão que Eliseu tinha todos os dias? Alguém pode me dizer o que passa pela sua cabeça quando você imagina todos os dias Eliseu indo para o trabalho, e o que é que ele enxergava? Qual era essa querido? Também você trabalha hoje num prédio maravilhoso aqui, e a vista da sua janela é para o Pão de Açúcar, ou a vista da sua janela é para a cidade, ou a vista da sua janela é até para a Avenida das Américas, ou a vista da sua janela é para algum lugar menos para a traseira de boi. Para você entender um pouco disso, eu separei uma foto para mostrar. Está aí a foto, acho que tem aí. Irmão. Eu mandei por e-mail, não falaram que estava tudo ok. Uma foto de alguém no arado, com os bois na frente. Era mais ou menos essa visão que Eliseu tinha todos os dias. Querido, ele devia ver coisas que não eram tão agradáveis de se ver. Porque você sabe que boi consegue caminhar e, né? Ao mesmo tempo, ele está caminhando, ele come e ele descome. Então você imagina, tem outra foto esse é o cenário que Eliseu via todos os dias. Essa era a paisagem. Ah, mas em volta está tudo verdinho, pastor. Mas ele tinha que olhar para frente. Quem põe a mão no arado não pode olhar para trás. Não é verdade? Aqui um exemplo. Ele tinha que olhar para frente. Olhando para frente, ele estava vendo traseira de boi. E realmente isso fica meio monótono. E de repente, queridos, alguns de vocês
podem se sentir um pouco como Eliseu, não no sentido de você estar olhando literalmente para a traseira de boi, mas você faz a mesma coisa todos os dias, a mesma coisa você lida, todos os dias você lida com a mesma coisa, com as mesmas pessoas, com a mesma função, e no dia seguinte é a mesma coisa, você liga, você chega no lugar, você acende o mesmo interruptor, você liga o mesmo aparelho, você responde os mesmos e-mails, você fala com a mesma pessoa, aí no dia seguinte você acorda, é o mesmo lugar, é o mesmo ônibus, é o mesmo carro, é o mesmo escritório, todos os dias indo para o mesmo trabalho. Eu não estou dizendo que você não vai chegar no seu trabalho chamando as pessoas de bois, não. Mas a questão da rotina. E todo dia, agora, aqueles que são pais, por exemplo, pais de bebês, todo dia, trocar a fralda, limpar bebê. E daqui a pouco, quando está tudo arrumadinho, na hora de sair para a igreja, vem um cheiro agradável. Para tudo, volta, aí atrasa, abre de novo, tira, ainda até que a criança cresça, né? Tem coisas, rotinas que a nossa vida estabelece e às vezes você se pergunta, caramba, por que eu estou fazendo isso tudo? Eu já entrei numa vida monótona, numa vida meio sem sentido. Mas uma coisa que me chama a atenção é que Eliseu estava sendo fiel aos seus pais também. Amém? Eliseu estava sendo fiel àquilo que os seus pais construíram. Eu não vejo Eliseu reclamando por estar fazendo aquilo. Eu aqui imagino a situação de Eliseu, mas a Bíblia não fala que ele reclamava disso. Ele estava ali, e eu tenho para mim que Deus não chama ninguém por acaso. Quando Deus chama alguém é porque Ele já enxergou dentro dela coisas que já despertaram nessa pessoa, que fez abrir o coração de Deus, assim como Ele achou a Davi, e Davi era o menor da casa dos seus pais. Ele olhou para Eliseu, acho que ele deve ter visto, olha como é que esse cara é fiel aos seus pais, olha como é que ele trata o trabalho dele, olha como que ele se comporta, esse cara merece um chamado, esse cara eu achei a pessoa, e eu vou fazer dele o que ele nem imagina. Quando você é fiel a Deus no seu trabalho, fiel no pouco, fiel mesmo estando no meio da monotonia, mas você é fiel, Deus tem algo reservado para você, Deus tem algo maior reservado para você. Seja fiel ao pouco que Deus te deu, seja fiel às coisas simples que Deus te deu, seja fiel ao trabalho onde você trabalha, seja fiel ao seu patrão, seja fiel, mantenha o teu coração limpo, não vá para o trabalho reclamando, não vá para o trabalho amaldiçoando o emprego que você tem. Abençoe, vá cheio de alegria, porque de repente meu Deus, isso diz aqui no final do verso 19. Então Elias saiu de lá e encontrou Eliseu, filho de Safate. E ele estava arando com 12 juntas de bois, e ele estava conduzindo a 12ª juntas. Elias o alcançou e lançou sua capa sobre ele. Me dá essa capa aqui, Isaac. Sobe aqui, Isaac, por favor. Eu trouxe essa capa. Não era uma capa dessa, mas isso aqui eu trouxe agora de Israel. Isso aqui é um talite, é o manto que Jesus usava de oração. E é mais ou menos assim que eles usavam. Não estou dizendo que era isso que Elias tinha. Elias tinha uma capa, ou de repente feita de couro, de pele ou pelo de animal, mas era, na verdade, representava uma cobertura que estava sobre ele. E de repente, o que Elias foi pegar a sua capa e lançar e colocar sobre Eliseu. E na verdade o que ele queria dizer, simbolicamente, ele estava dizendo o seguinte: vem cá, aquilo que me cobriu, o que me cobriu até hoje te cobrirá. Aquilo que eu estava embaixo, agora você está embaixo. Aquilo que me serviu de abrigo, agora servirá para você como abrigo. Aquilo onde eu tinha os meus segredos de oração, agora serão os seus segredos de oração. Sabe, assim como Deus trabalhou comigo aqui com esse manto vai trabalhar sobre você agora. Esse manto representa a cobertura que eu tive até hoje. Essa mesma cobertura estará sobre você.
Amém, queridos? Você consegue entender isso? Mas havia um tempo. O tempo não chegou ainda, Isaac. Mas a palavra já foi lançada. Quem entendeu, aplauda o Senhor. Elias profetizou sobre Eliseu. Ele jogou a capa. E depois ele pegou a capa de volta e disse: isso um dia será seu. Pela fé, como isso me cobriu, um dia cobrirá você. A cobertura que eu tive, você terá. A unção que eu tive, você terá maior. Foi isso que Eliseu estava fazendo, esse ato de lançar a capa. Representava isso. Agora, eu quero aplicar um pouco desses princípios na nossa vida. E se você puder anotar, segura aí. Você anota. Primeira coisa que eu quero falar sobre uma lição que a gente pode tirar desse texto. Ontem eu dividi um pouco com o pastor Antônio, não sei se ele está aqui. Quer dizer, ele está aqui, ele está. Deve estar ali embaixo. Uma lição que nós podemos tirar desse texto. Eu não vejo Elias prometer nada para Eliseu, a não ser lançar a capa. Amém? Você vê Elias prometer para Eliseu: vem que eu vou te dar um ministério ultra mega power blaster, vem que você vai ser o cara, vem que eu vou botar tua agenda para bombar, vem que eu vou te dar uma plataforma e você vai ser... Você vê ele fazer isso? E não tinha problema nenhum para o chamado. Se tinha um chamado, foi o quê? Para ser seu auxiliar. Ali o texto vai dizer que ele se tornou auxiliar de Elias. Só que Deus já tinha um plano para Eliseu. Ele vai ser profeta em seu lugar. Deus tinha falado isso para Elias, mas não tinha falado isso para Eliseu. Vou repetir. Deus tinha falado isso para Elias, mas Elias não tinha falado para Eliseu. Apenas jogou a capa. Apenas fez um ato profético. Lançou a capa sobre ele. Uma coisa que eu aprendo com esse texto, uma lição é, e se você está anotando, anote isso. Você não precisa entender completamente para obedecer imediatamente. Eu vou repetir. Você não precisa entender completamente para obedecer imediatamente. Quando Deus te chama para fazer algo, você não precisa entender todos os detalhes de maneira imediata. Porque nem sempre Deus vai te revelar todos os detalhes. Você não tem que entender completamente para obedecer imediatamente. Verso 20, eis o que acontece. Primeiro Elias coloca a capa em volta dele. Depois no versículo 20 vai dizer que Eliseu deixou os bois e correu atrás de Elias. Deixe-me dar um beijo de despedida em meu pai e minha mãe. Disse: e então irei contigo. Vai e volte, respondeu Elias. Lembre-se do que lhe fiz. A Bíblia diz que ele correu atrás de Elias. E ele simplesmente disse: deixe-me dar um beijo de despedida do meu pai e da minha mãe, depois irei ter com você. Então ele não disse: deixa eu orar sobre isso, deixa eu buscar, me dá uma semana para jejuar, me dá um tempo. Não, eu vou agora. Ele não teve que orar, ele não teve que pedir direção. A direção já havia passada, a palavra já tinha dada. Tem gente que está travada até hoje, que está esperando Deus dar todos os detalhes. Deus não vai te dar detalhe. Obedece imediatamente, porque o plano vai se desenrolando na tua vida. Enquanto você ficar querendo que Deus te dê todos os detalhes, você não vai evoluir, você não vai crescer, seu ministério não vai nascer. Deixa eu colocar os prós e contras. Ele não fez isso. Deixa eu ver por que eu deveria ir, por que não deveria ir. Deixa eu pegar um conselho. Deixa eu ver com quem que eu vou falar, sabe? Não. Tudo que Eliseu fez eu acredito que Deus está nisso, então eu vou.
Eu acredito que Deus está nisso, então eu vou. Eu não sei os detalhes, eu não sei como vai ser, eu não sei do que eu vou comer, eu não sei o que vai me sustentar. De uma coisa eu sei, eu senti, quando esse manto foi jogado, Deus está nisso, então eu vou obedecer. Tem gente relutando até hoje para obedecer a Deus. Deus já disse, aí está pedindo para Deus levantar profeta. Deus, chega de pedir para Deus levantar profeta, chega de pedir para Deus falar contigo. Deus já falou, obedece, irmão. Obedece. Ele disse, eu acredito, porque eu não preciso entender completamente para obedecer imediatamente. Repita isso comigo, eu não preciso. Diga forte, eu não preciso entender completamente para obedecer imediatamente. Meu Deus. Agora, algumas coisas que eu tenho pensado aqui, porque a gente ouve algumas pessoas pregando, eu acho legal quem consegue fazer isso, mas não é para mim. Qual é o seu plano para daqui a 5 anos? Minha vida está nas mãos de Deus, cara. Muitos são os planos no coração do homem, mas o que prevalece é o propósito do Senhor. Eu posso fazer um plano para 20 anos. Eu não vejo esses homens fazendo plano para 15 anos, para 20 anos da sua vida. Eu vejo eles obedecendo a Deus e Deus desenrolando a vida deles. Não tem que ter planejamento. Não, irmão, eu posso fazer todo o planejamento do mundo, mas de repente Deus chega e fala e muda tudo. Fala, você planejou, mas o meu propósito é esse. Então, eu acho que hoje o máximo que eu consigo fazer é sentar com o pessoal da igreja e falar, o que a gente vai fazer ano que vem? Qual é a conferência? Vai ter a conferência de jovem? Não vai ter? Do mergulhado? Vai ter? Não vai ter? Vamos fazer. É o plano de um ano. Agora, faz plano para 10 anos. Eu faço plano para 10 anos. A Bíblia é tão clara quanto diz. Muitos são os planos no coração do homem, mas o que prevalece é o propósito do Senhor. Eu não vejo Deus chamando Eliseu e falando, olha, escreve aí um plano de 10 anos para a sua vida. Eu não vejo ele falando isso para Abraão. Abraão, sai da tua terra, porque daqui a 15 anos vai acontecer isso. Daqui a 25 anos vai acontecer isso. Não, sai da terra e me obedece. Eu sei que isso vai na contramão de algumas coisas que são ensinadas hoje, que a gente vê sendo ensinada por aí. E então, eu tenho procurado em Deus que em vez de planejar o futuro, eu preciso responder o presente. Em vez de ficar preocupado só com o futuro, eu preciso entender o que Deus quer de mim agora. Eu posso ouvir um amém aqui? Quem está me entendendo? Quem está me entendendo? O que o Senhor quer desenrolar hoje? O que o Senhor quer fazer hoje? Qual é o passo que eu tenho que dar hoje? Querido, porque no teu amanhã Deus está lá. No teu futuro, Deus já chegou, Deus já está há muito tempo. O que você vai precisar daqui a 15 anos, Deus já tem pronto hoje. Tem coisas que você vai precisar daqui a 10 anos, que nunca passou pela tua cabeça que você vai precisar. Que no teu plano não está. No teu plano de vida não está coisas que você vai precisar daqui a 10 anos, que talvez esteja, você acha que vai precisar, mas para Deus, coitado, ele acha que vai precisar disso. E ele não vai. Porque eu tenho outra coisa para ele. Sabe, você precisa ser capaz de responder à vontade de Deus e à voz de Deus de maneira imediata. E não ficar tentando prever. Apenas obedeça. Eu sei que às vezes, como equipe, no mundo dos negócios, você pode fazer o que você quiser. Eu estou falando aqui no reino de Deus, estou falando aqui da nossa vida, né? Eu estou lendo um livro interessante chamado Liderança Espiritual, que é Deixando o Mundo dos Negócios de Fora da Igreja. Porque durante muito tempo a gente quer pegar as estratégias do mercado secular e trazer para dentro da igreja. A igreja não é dirigida como você dirige uma empresa. Calma. Pastor, mas é a parte administrativa. Lógico, tem a parte administrativa, tem tudo. Estou falando nesse plano aqui. Tá? Vamos agora deixar claro. Estou falando um plano ministerial. Do que é ser igreja
A igreja tem a parte contábil, administrativa, gerencial toda funcionando. Tudo ok, eu estou falando nesse plano aqui, plano ministerial. Algumas pessoas querem aplicar técnicas de crescimento da empresa Ford, técnicas de gerenciamento da empresa da Colgate, técnicas de não sei o que, querido, isso é para o mundo dos negócios. A igreja tem um dono, a igreja é de Deus. Então quem vai dar a técnica, o recurso, a estratégia é Ele, não sou eu. A gente teve dias lindos aqui com o pastor Costa Neto aqui, quinta e sexta, quem não veio perdeu. Você perdeu, fica em casa vendo série, fazendo um monte de coisa e não valoriza coisas tão preciosas que Deus deu pra gente aqui. Aí depois tem gente que atropela, passa assim e fica assim, como é que pode? Você perde os presentes que Deus dá. Precisa ser mais envolvido, um pouco mais comprometido com a casa de Deus, com a obra de Deus, e não só... deixa eu te falar uma coisa, um parênteses aqui. Eu vou ter uma outra série chamada aqui, o que é ser membro de igreja. E nessa série que eu estou preparando, eu vou abordar o que é, muita gente vê quando ouve a palavra membro, ele às vezes compara, tipo quando alguém é membro de um clube. Ele se torna membro de um clube, aí ele tem direito à piscina, ao bar do clube, à sauna, ao lounge. Por quê? Eu pago todo mês, eu sou membro do clube, então eu tenho direitos. Ser membro da igreja não significa ter direitos, significa ter deveres. Você não vem aqui para se servir, você vem aqui para servir. Essa é a igreja que Jesus plantou. Não é porque, eu dou o dízimo, então o pastor tem que fazer o que eu quero. Eu dou minha oferta, então o pastor tem que fazer da maneira que eu quero. A pastora de criança tem que fazer do jeito que eu quero. Não, querido, o pastor Costa Neto disse esses dias aqui, na igreja, você paga para trabalhar. Escandaliza não, irmão. Porque a Bíblia vai falar em 1 Coríntios 12 que nós somos membros do mesmo corpo, o corpo de Cristo. Todo o teu corpo, a sua mente trabalha, envia ordem, a sua mão executa, o seu pé anda, todo o seu corpo funciona em conjunto para que você possa hoje estar de pé, arrumado, maquiado, cabelinho feito, tudinho, porque o corpo está funcionando. Na igreja é a mesma coisa. Muitas pessoas, elas estão sentadas querendo ser servidas. E às vezes por isso que o corpo não funciona de maneira como deveria funcionar. Porque tem mão que não quer trabalhar, tem pé que não quer ir, tem olho que não quer enxergar, tem uma série de coisas. Já estava nem falar disso hoje. A questão é que quando você entende quem é o seu Senhor, você está pronto. Você está preparado para o que Ele quer fazer com você. Não para o que você acha que tem que ser feito por você. Sabe? Então, você tem que estar de prontidão espiritual. Porque a qualquer momento Deus pode te dar uma missão. A qualquer momento Deus pode te chamar para algo. A qualquer momento. Ou tem pessoas aqui que Deus já mostrou, Ele não quer fazer e Ele está adiando. Querido, se Deus te mostrou, obedeça imediatamente. Imediatamente. E Deus vai te guiar em todas as tarefas e ao caminho que você precisa trilhar. Normalmente Deus parece que Ele é vago em suas direções, porque justamente Ele não nos dá detalhes de tudo. Assim como Ele não deu para Abraão, assim como Ele não deu para Moisés. Você quer detalhes e Deus quer obediência. Você quer detalhes e Deus quer obediência. Você sabe por quê? Você não pode lidar com os detalhes. Se Deus te mostrasse todos os detalhes, você seria um no-show. Se Deus te mostrasse todos os detalhes, tu ia falar assim: não vou hoje não. Eu vou ficar em casa. Por isso que Deus não te mostra os detalhes. Ele só te dá o seguinte: a garantia da presença dEle. Se Ele está presente, eu tenho o que eu preciso. Se Ele está presente, eu tenho o socorro que eu preciso, a força que eu preciso, o conforto que eu preciso. Amém, queridos? Sempre você vê isso, que às vezes uma palavra é tudo que Deus vai te dar. Eu vou repetir.
Às vezes, você só vai receber de Deus uma palavra, e é isso que vai te sustentar. E é isso que vai ser suficiente para você. No Antigo Testamento, sempre que Deus estava dando orientação para Moisés, por exemplo, você normalmente vê assim: Moisés, vai. Moisés foi. Moisés, fala. Moisés falou. Moisés, volta. Voltava. Moisés, Deus disse para Abraão: Abraão, sai. Abraão saiu. Ele diz: sai para uma terra que eu te mostrarei. Sai sem destino. Numa época que só se fala de destino, Deus chega e fala: sai sem um destino definido. Você confia o seu destino a mim? Você tem fé suficiente para sair e descansar o teu futuro nas minhas mãos? Você tem fé o suficiente para caminhar, para aceitar eu ir desenrolando para você as fases da sua vida? Ou você só vai sair se eu te disser todo o plano? Eu não vou te dizer todo o plano, senão você vai ter medo, senão você não vai querer acordar, senão você não vai levantar, senão você quer tudo mastigado. Não, eu vou te dar. Eu quero saber o seguinte: você confia em mim o suficiente para me obedecer? Então sai. Moisés, vai. Moisés agora vai para o deserto. Moisés agora volta para o Egito. Elias, vai lá e profetiza. Diz que não vai chover. Agora se esconde. Elias foi. Agora vai para a viúva. E Elias vai para a viúva. Agora Deus vai, sabe, conduzindo a vida. Nem sempre, Deus não vai te falar tudo. Você não suportaria os detalhes. Uma palavra. Mas se você obedecer essa uma palavra, você vai ver Deus se manifestar. Por exemplo, alguns de vocês podem ouvir de Deus uma palavra. De repente você está aqui, o seu casamento está numa maior crise, num maior estresse, só você sabe o inferno que se tornou a sua casa. E você está lutando, e talvez agora pensando em como sair disso, ou buscando todos, já com o seu plano estabelecido. Eu só estou esperando a oportunidade para meter o pé. De repente Deus está chegando para você falando hoje: fica. Amém diminuiu agora, né? Porque normalmente algumas pessoas não queriam ouvir o contrário. Só que não é o que eu quero, é o que Deus quer. Você estava doido para o pastor? Isso que eu precisava ouvir para meter o pé e falar: fica. Né? Alguns estão numa situação de enfermidade, por exemplo, difícil, talvez um diagnóstico sem muita esperança, um diagnóstico de morte, um diagnóstico de algo que seja incurável, de algo difícil de atravessar, e de repente a palavra que vem para você é: confia. Amém? Talvez é tudo que você precisava ouvir essa manhã. Deus está te falando o seguinte: falaram um monte de coisa, os exames revelaram um monte de coisa, mas Deus está te dizendo hoje, falando: confia. Confia. E você se apega a essa palavra e obedece. E alguns talvez estejam, sabe, com uma ideia de um negócio, de abrir um negócio, ou de um ministério, ou de uma ideia de escrever um livro. Mas aí você fica: como que eu vou fazer isso? Eu não tenho recurso. Como que eu vou fazer isso? Quando será que isso vai acontecer? Aí a palavra para você nessa manhã de Deus é: comece. Pastor, tem uma ideia de um livro assim, assim, assado. Você já começou a escrever? Não, porque não tem dinheiro para lançar. Mas você nem escreveu, santo. Mas eu não tenho computador. Você tem caneta e papel? Você entende? Percebe as desculpas que às vezes a gente dá para não fazer o que está dentro da gente? Porque a gente está sempre dando desculpa, esperando que alguma coisa aconteça. E Deus está falando assim: começa. Começa com o que você tem. Mas começa. Meu Deus, alguns de vocês estão na igreja já há tanto tempo e entraram para o lado do só ver o que está errado, ou a turma dos que veem acontecer. E aí normalmente quem está só vendo acontecer, ele vai ser picado pelo espírito crítico.
Aí a palavra para você nessa manhã que Deus manda te dar é o seguinte: se comprometa. Posso ouvir um amém aqui? Nessa série que eu vou fazer sobre membro de igreja, eu vou falar sobre 2 amigos que eram da mesma igreja e eles tomavam café toda segunda-feira de manhã junto. E num desses encontros, esse amigo chegou e falou: fulano, estou saindo da igreja com a minha família. Aí, mas o que aconteceu? O povo está esquisito. Eu não estou gostando muito das palavras que estão sendo pregadas. Eu não estou gostando muito de como que os irmãos do estacionamento tratam quando a gente chega. Eu não estou gostando muito. Vem cá, será que você não vê o que está acontecendo na igreja? Só eu que vejo. Aí esse irmão falou, esse outro que está criticando tudo, falando: eu vejo você se alegrando, você e sua esposa lá envolvido, trabalhando, tudo lá envolvido. Vocês não veem os problemas que estão acontecendo? Eles falam: é uma questão de perspectiva diferente. A gente sabe que tem problema, mas a gente está ali para fazer acontecer, para melhorar, para ajudar. É porque eu estou servindo. Quem está servindo não tem tempo de ficar criticando. Posso ouvir um amém? Quem serve não tem tempo para criticar. Agora, quem não serve, aí você vai arrumar desculpa para tudo. Querido, vou te falar uma coisa: a IPAM não é perfeita, assim como a outra igreja da frente ali não é perfeita, assim como a Universal não é perfeita, assim como a IBA não é perfeita, assim como a Bola de Neve não é perfeita, como a Nova. Tem gente que fica fazendo ping-pong de igreja, porque ele só fica vendo o que tem de defeito. Finca a raiz no lugar, toma vergonha na cara e vai servir. Irmão, quer a igreja perfeita? Pede para Deus te levar. Quer a igreja perfeita? Fala: Senhor, me leva. Porque você não vai achar a igreja perfeita, parceiro. Não vai, meu irmão. Em 5 anos já passou por 10 igrejas. Misericórdia. A palavra que Deus te dá nessa manhã é a seguinte: compromisso. Compromisso nunca esteve em promoção. Ou você tem ou você não tem. Você não vê Ferrari em promoção. Vê Ferrari em promoção? Outro tem dinheiro para comprar uma Ferrari, parceiro, outro não tem. É igual comprar uma Ferrari e botar um kit gás. Pelo amor de Deus, né, meu? O cara compra uma BMW X5 e bota um kit gás, parceiro. Outro tem dinheiro para bancar uma BM, uma Ferrari. Ou você não tem, cara. E com Deus é a mesma coisa: ou você tem compromisso ou você não tem meio compromisso. Não tem meio compromisso. Não tem estou meio envolvido. Ou você está ou você não está, meu irmão. Tem meia dúzia dando glória a Deus, entendendo o que o pastor está falando nessa manhã. Hoje é domingo de ceia, querida, domingo de alinhamento. Eu sou old school. Lembra do domingo da doutrina? Quem é da época aqui, né? Da raiz, domingo de ceia, domingo da doutrina. Aí, de repente você, menina bonita, está namorando um Zé Mané, namorando um bobão, um cara que não quer nada com emprego, um cara que não quer nada com trabalho, um cara que só quer saber de WhatsApp, Facebook, Instagram. Aí tu tá aí se preparando, estudando, e o cara não quer nada. A palavra para você sabe qual é? Rompe, mete o pé. Dá linha na pipa desse mané. Entende? Porque uma palavra, às vezes, que Deus dá, é uma palavra só que precisa. Eu quero fazer algo na tua vida, mas você está se conectando com gente que não rola. Eu quero fazer algo na sua vida, mas então a palavra, para cada um tem uma palavra específica. Para uns é rompe, para outro é fica, para outro é vai, para outro é se compromete, para outro é começa. Entende como é que Deus faz? Como é que Deus tem uma palavra para cada um? Quem está comigo, dá glória a Deus aí nessa manhã. Oh, meu Deus! Não conheço todos os detalhes, mas eu não preciso. Eu prefiro confiar que Deus tem o que é melhor para mim.
Então esse foi o primeiro não precisa entender completamente para obedecer imediatamente. Agora o número 2, e isso é bem interessante, aqueles que Deus mais usa são os que menos se apegam. Meu, tudo é meu. Meu. Sai. Sai que é meu. Ninguém toca aqui, só eu. É meu. Isso vai falar com alguém aqui. Aqueles que Deus mais usa são os que menos se apegam. Observe o que Eliseu fez no verso 21. Então ele deixou, voltou, pegou sua junta de bois, aquilo que sustentou ele a vida toda. De repente, os bois que ele viu crescer, o arado que ganhou do pai quando ele tinha 3 anos de idade, logo após ele ter feito o bar mitzvah. Eu falava, agora você já tem idade para começar a trabalhar, porque agora você é homem, porque no judaísmo, a partir de 13 anos de idade, é quando o menino é tido como homem. Agora você pode assumir sua responsabilidade. Então, começa, aqui, está aqui, é seu arado, papai fez com todo carinho, é seu, aqui você vai tirar o seu sustento, aqui estão os seus bois. Então, olha, cuida bem disso. E a Bíblia diz que ele mata os bois, e ele queima o arado, e faz o churrasco. E o carvão foi a madeira do arado. Ele fez uma fogueira. Tem uma foto aí da fogueira aí. Queimou tudo. Fez a churrascada, distribuiu com os amigos, falou, galera, estou partindo, amo vocês, estamos juntos, minha história, minha família, mas eu recebi um chamado que é maior. Então, tem gente que se expressa assim porque ele está entendendo a palavra, tipo assim, caramba, é isso. Às vezes não se espanta não, que alguém dá uma glória a Deus mais alto que o teu, é porque foi nela. Sabe por quê? Ela teve que abrir mão de coisas que você nunca teve que abrir. Tem pessoas que não sabem o que é abrir mão. Imagina, Eliseu estava abrindo mão da sua história. E como, às vezes, deixa eu falar uma coisa. Às vezes o maior impedimento de crescimento de uma pessoa são laços emocionais. O lugar que eu nasci, a casa que eu nasci, o bairro que eu nasci. Como eu vou sair daqui? Senhor, de Mirtes Matias, eu não quero ir embora. Ou de Mário Barreto França, ajuda-me a ficar. Quem lembra? Quem conhece essas coisas de declamação de poesia que tinha, né? Era mó barato. Então, algumas pessoas estão impedidas, não crescem porque estão presas em lugares emocionais. Eu cresci aqui, minha festa de 1 ano foi aqui, não sei o que, de 1 ano foi aqui. Está com o umbigo enterrado e Deus quer te dar um mundo, dizendo, anda, parceiro, queima essa parada. Você serviu para você até aqui, eu tenho algo maior para você. Vambora, rompe. Você não vai deixar de ter amigos, você não vai deixar de ter gratidão, você precisa querer crescer. Queridos, essa palavra, ela serve para mim, porque eu fui 33 anos de uma única igreja, onde eu nasci, cresci, foi meu culto de 1 ano, fui curado de leucemia aos 8 anos, aonde eu me casei, aonde eu aprendi a tocar, aonde eu ficava no banco de castigo, um monte de coisa, 33 anos, e Deus falando, seu tempo aí acabou, 33 anos, vamos embora, eu quero usar você. Mas aqui, eu gostava tanto que eu tinha comprado o templo da igreja, para fazer um estúdio e ajudar a igreja a comprar o outro terreno. Eu não queria sair dali. E Deus acabou o tempo. Seu tempo aqui acabou. Não tem nada a ver com as pessoas que estão aqui, não tem nada a ver com o seu local, a sua história, o que você viveu aqui, serviu de base para você, mas agora aonde eu quero te levar, as conexões daqui não cabem nesse tempo aqui. Então você precisa romper. Vamos embora. Querido, quando Deus falar, obedece, não espere que Ele te empurre, não. É melhor obedecer do que ser empurrado.
Porque o que prevalece é o propósito do Senhor. E quando Deus tem uma história com você, se você não obedece imediatamente, porque você está esperando os detalhes, Deus começa: daqui eu não saio, daqui ninguém me tira, vai embora. Aí quando você chega, você descobre que, uau, meu Deus, uma fé que você não conhecia, uma unção que você não conhecia, revelações que você não tinha. Você fala: por que eu demorei tanto? Ele fez uma fogueira. Isso é completamente insano. Isso aqui é um chamado a uma fé insana. Não uma fé calculista, mas é uma fé que obedece. Agora é interessante, porque também sempre que Deus chamava alguém, essa pessoa era levada a fazer um sacrifício. Para mim também, Eliseu ofereceu esses bois como sacrifício. Mas o queimar o arado significa o seguinte: eu estou queimando o plano B. Eu estou queimando o plano B. Vira para a pessoa do seu lado, esse santo ou santa do seu lado, e fala assim: queime o plano B. Estou queimando o plano B. Deus está te chamando para ser como aquele profeta. O que eu tenho que fazer? Queima tudo. Deixa tudo, não é nem deixar, é queima, porque se você deixar, você pode voltar para procurar. Por isso que não é deixar para trás, é queima para não ser tentado a voltar. Queima para não ser tentado a voltar. Queima o plano B. Ei, para Deus não há plano B, para Deus há um plano. Você não entendeu? Para Deus não há plano B. Deus só trabalha com uma opção. Deus só trabalha com plano A, sabe? Mas tem muitas pessoas que seguem a Deus, mas deixam os seus planos B guardados. Se não der certo o que eu estou fazendo, eu vou. Quando Deus chama, não tem opção de não dar certo, querido. Quando Deus te chama, não tem opção de não dar certo. Sabe, não tem. Deixa, eu não vou voltar para trás, porque eu não tenho nem para onde voltar, eu queimei tudo. Meu Deus. Tem gente que segue e fala: vamos deixar as vacas e os arados guardados, porque a gente nunca sabe se a gente vai precisar deles lá na frente. Vamos servir aqui um pouquinho, ficar aqui um pouquinho nessa igreja, mas vamos deixar aquela outra ali de stand-by. Caso aqui não dê certo, a gente mete o pé, já tem uma ali. Não tem opção. Queima as suas outras, queima o que te serviu até hoje, queima o que te serviu para uma outra estação da sua vida. Deus está mudando a estação da sua vida. Cada um aqui tem um arado. Os arados não são iguais. Talvez para uns aqui o arado seja um emprego, literalmente, que Deus está te pedindo para você vir para o ministério de maneira intensa e total. Então Ele está falando: você está tentando nesse emprego, insistindo, e está vendo que está tudo travado, porque eu tenho outro plano para você. Queime esse arado. Você lembra que quando Jesus encontrou Pedro pela primeira vez, lá em Lucas 5, que ele entra no barco, porque Pedro não tinha pego nada a noite toda, aí depois ele fala: joga a rede agora. Eu passei a noite toda pescando. Não, mas agora sobre minha palavra. Não está, sobre sua palavra, lançarei a rede. Quando puxou, era tanto peixe que as redes começaram a romper. Aí Jesus disse: viu, beleza, essa foi a tua última pescaria, porque agora eu estou te chamando para ser pescadores de homens.
Isso é, o teu ciclo foi encerrado. O teu ciclo, Deus está falando com gente aqui. O teu ciclo foi encerrado. O teu ciclo foi encerrado. Eu vou repetir isso. O teu ciclo já terminou. Não force numa estação que Deus já chama de passado. Não force no emprego que Deus já diz que é passado. E Deus está te levantando enquanto, oh meu Deus, ciclos que precisam ser encerrados. Ciclos. Você está com medo, mas Deus está dizendo, apenas faça isso, porque eu não vou te mostrar o próximo passo enquanto você estiver engatilhado num plano B. Eu não vou te mostrar o próximo passo enquanto você ficar com trunfos escondidos na sua manga. Deus não é mágico. Deus não trabalha com trunfo. Deus não trabalha, oh meu Deus, Deus trabalha com planos. Deus trabalha com intenções. Então, eu acho que Deus está falando essa manhã, não sei se você percebe isso. Meu Deus, de agora em diante você não precisa mais disso, Pedro. De agora em diante você não precisa mais disso, Eliseu. De agora em diante as suas ferramentas serão outras. De agora em diante o seu padrão de vida será outro. De agora em diante o seu estilo de vida será outro. Existiram coisas na sua vida que te serviram para te trazer até aqui, mas daqui para lá Deus vai te dar outra maneira, outro jeito, outro caminho, outra língua. Acabou, é um ciclo que encerrou. Mas sempre que Deus encerra um ciclo é para outro começar. Amém, queridos? Eu treinei para isso, Senhor. Eu me formei para isso, eu estudei para isso. Ok, parabéns. Tem outra coisa para você ali. Queridos, eu nunca sonhei em ser pastor de igreja. Se eu falar para você que esse era o sonho da minha vida, eu estarei mentindo para você. Estou abrindo meu coração para você. Eu cresci no meio dessa parada de igreja. Eu cresci vendo meu tio como pastor de igreja sofrer dentro de igreja. Eu cresci vendo meus pais passarem sufoco com liderança de igreja. Eu cresci vendo isso tudo. Eu nunca coloquei em dúvida a minha fé. Isso nunca. Agora, dizer para você que eu acordei, que eu me despertei com o sonho da minha vida. Não, o sonho da minha vida era ser músico. O sonho da minha vida era tocar. O sonho da minha vida era montar uma banda. Eu olhava para as bandas como Rebanhão, por exemplo, da época que estava bombando. Eu falei, um dia, quem nunca vou ter uma banda? Nunca vou chegar onde esses caras chegaram. Nunca. E aí, Deus foi abrindo as portas e eu fui me dedicando e tal. E de repente, Deus permitiu viver tudo o que eu sonhei. Eu sou músico autodidata. Eu nunca estudei, nunca entrei na escola de música. Eu não sei ler partitura. Leio cifra. Não leio partitura. Tenho uma inveja gospel de quem abre assim, escreve tudo lendo, né? Mas o que acontecia? Às vezes tinha uns lances, né, Léo? A gente trabalhou muito junto, eu e o pastor Léo. Chegava às vezes uns caras que liam tudo e ficava tirando onda com a gente que não lia. Mas quem a gente chama que tem o baile, esperava o cara executar primeiro e tá lendo aí, não, certo. Porque também eu não perdi a oportunidade. Primeiro eu ouvia, depois eu abaixava meu volume. Isso aqui. Aí vamos embora, estamos tudo junto, vamos embora, tudo certo. E aí comecei a produzir, comecei a trabalhar. Aí de repente sou chamado para gravar um disco só. Eu falei, não quero cantar não, mas vou montar uma banda. Pô, deixa eu montar uma banda? Então monta uma banda. Montamos o 4x1. E eu não imaginava que o 4x1 ia estourar da maneira que estourou na época. E no primeiro disco da banda vendeu mais de 150 mil cópias. Eu falei, caramba, 5 pães, 2 peixinhos, adorar a Deus. E aí foi estourando de repente, quando a banda estava no auge, ia renovar um contrato, cada um ia receber a sua porção. Eu chego e falo, sai. Senhor, eu comecei, eu juntei todo mundo. O Senhor me deu. Você não está nisso por dinheiro. Get out. Agora. Você não viveu os seus sonhos? Você pode viver os meus agora? Aí Deus começa a botar um negócio na gente que é um amor por igreja local. Arder na gente, fala, vai servir a igreja, vai ficar na igreja, vai embora, vambora. Mas eu não, vambora, não estou perguntando. Obedece. Eu tenho aqui certeza que pessoas aqui que já viveram coisas maravilhosas no seu trabalho, mas Deus está falando, o ciclo foi encerrado. E você está insistindo num ciclo que é passado. Então você está no meio de uma decisão.
Deixa de ser apegado. Ei, OLX para você. Fala para o irmão do seu lado assim, OLX, querido. Ó, desapega. 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 Agora, é impossível você desapegar, você queimar algo para Deus como oferta e você não receber aquilo em volta. Eliseu queimou, seguiu, e ele foi, depois de Jesus, um dos profetas que mais fez milagres na Bíblia. Ele fez o dobro do que Elias fez, porque ele decidiu seguir um chamado. Ele queimou, ele falou: eu vou e não tenho opção de voltar atrás. Amém? Deus está pedindo algumas coisas de algumas pessoas aqui essa manhã. O que é que está te impedindo de ser, de cobrir, de seguir um chamado? Exemplos básicos. Eu li algumas histórias, estudando esse texto, vendo, fazendo pesquisa. Tinha um jovem numa igreja nos Estados Unidos que ele era viciado em pornografia, mas tinha um chamado absurdo, mas era fraco nessa área. Sentou para conversar com o pastor. Aí o pastor fez a pergunta para ele: o que você acha que seria uma saída para você não ficar voltando para esse lugar? Ele falou: pastor, quebrar meu telefone. Ele falou: então vamos lá em cima. Mas é meu telefone, tem tanta coisa. Ele falou: quantos anos nós vivemos sem isso? Eu lembrei daquele filme, acho que é o quarto de guerra não, Corajosos. Lembra que tinha uma situação dessa parecida, que o homem vai e quebra o computador? Porque o computador fazia ele cair. Prova de fogo. Ele pega o computador, vai para o quintal e quebra tudo ali. Esse jovem aceitou, subiu para o telhado da igreja com o pastor e quebrou o telefone todo. Foi comprar um telefonezinho de flip, que só liga e recebe chamado. Ah, mas ele não poderia, que ele poderia ser mais forte. Como é que pode uma máquina controlar uma pessoa? Mas às vezes você tem que fazer coisas radicais, que é literalmente queimar. Se tinha um telefone que está te impedindo de ter comunhão com Deus, meu irmão, está com uma pedra em cima desse telefone. Acabou de comprar um iPhone 11, bota ele ali, pega um pedregulho e larga em cima. Bum! E volta para aquele Nokia sem vergonha. Lembra do Nokiazinho que só liga e recebe? Queima. Outra irmã congregava online, mas congregando online, assistindo culto online, começou aqueles pop-ups de jogo online. A irmã cultuava online e jogava online ao mesmo tempo. Olha que culto maravilhoso. Amém, pastor? A palavra é tremenda. Vou apostar 200 aqui. A irmã quebrou o computador e decidiu se mudar para uma cidade que tinha uma igreja perto da casa dela para poder congregar. Ela teve que romper com o bairro, vender a casa, se mudar. Ela quis, ela sinalizou: não vou ficar nessa vida. Estou te dando exemplo, coisas do dia a dia, porque a Bíblia tem que ser aplicada no dia a dia. Você vai identificar um arado na sua vida que precisa ser queimado. Você vai identificar essa uma palavra que Deus está te dando. Você está pedindo uma revelação enorme e Deus está te dando uma palavra: se comprometa. Deus está te dando uma palavra: fique, não desiste do seu casamento. Deus está te dando uma palavra: sai fora desse namoro que não tem nada para você, mete o pé. Deus te dá uma palavra. Aí amanhã Ele te dá outra. Aí no mês que vem, quando a coisa cumprir um ciclo, agora. Você vê isso na vida de Elias: ciclos. Profetizou, fez o teu papel, se esconde agora porque eles vão vir atrás de você. Fica no Jordão. Secou o Jordão, outro ciclo. Agora é a viúva. Entende? Que Deus vai te dar, a revelação de Deus, ela é progressiva. Diga comigo: a revelação é progressiva. Diga de novo: a revelação é progressiva. Algumas coisas você tem que deixar se você quer servir a Deus. Algumas coisas, algumas posições você tem que tomar. Queime esse arado, porque você não precisa entender completamente para obedecer imediatamente. Aqueles que Deus usa,
A maioria são aqueles que se apegam ao mínimo. Nunca se esqueça disso. Que às vezes, para dar um passo em direção ao que Deus quer para você, você tem que abrir mão da sua segurança. Eu sei que é difícil, queridos. Mas o lugar mais seguro para se estar é onde Deus te disse para ficar. É o lugar da presença dEle. Então, acabou o tempo de ficar olhando para a traseira de boi.